Olá pessoal, como prometido, aqui vai o material de pesquisa operacional e nós vamos falar sobre um método que trata diretamente com as inequações que a gente acabou de aprender. Então vamos aí. Chama-se programação linear e a resolução por meio do método gráfico. Então vamos iniciar pelo entendimento do que é programação linear ou PL, falando sobre conceitos, resolução de alguns problemas e exemplos práticos ou clássicos da programação linear. Ela é então a ferramenta mais conhecida e utilizada nos problemas que se vinculam à alocação de recursos. Onde a gente faz alocação de recursos? Bom, o tempo todo nas empresas, né? A gente está sempre alocando material, mão de obra, recursos finitos de qualquer natureza. Esse estudo, então, é essencial para você tornar-se apto a formular e implementar modelos de programação linear para diferentes problemas, vislumbrando a aplicação dessa área em diferentes segmentos da economia, como indústria, transporte, mercado financeiro, entre outros. Então, onde você for trabalhar, de repente você pode usar a programação linear para ajudar a resolver algum problema e ganhar uns pontinhos com o seu chefe, ok? Na construção dos modelos, temos basicamente uma função objetivo, que é uma função polinomial de grau 1, que é aquela que queremos otimizar. E otimizar pode significar maximizar ou minimizar. Maximizar resultados, lucros, e minimizar perdas, custos, coisas desse tipo. As restrições funcionais e as restrições de não negatividade também fazem parte do nosso modelo. A função objetiva e as restrições funcionais são equações ou inequações. No caso das restrições funcionais, normalmente elas são inequações. A função objetiva normalmente é uma equação, sendo compostas então pelas variáveis de decisão, aquelas que nós podemos alterar os valores, que estão sob nosso controle, e por diversos coeficientes, que são obtidos no momento da modelagem. Uma das técnicas de resolução da programação é a programação linear, que também podemos abreviar por PL. Nela, as funções, equações e inequações apresentam um comportamento linear, portanto, elas são funções de primeiro grau, funções polinomiais de grau 1. As equações lineares podem ser representadas de modo genérico dessa maneira. Temos aqui em cima a função objetiva, normalmente designada pela letra Z, que é um coeficiente vezes uma variável, mais um outro coeficiente vezes outra variável, e assim por diante até o último coeficiente variável. As restrições funcionais, temos aqui um outro coeficiente vezes uma variável, outro coeficiente vezes outra variável, são as mesmas variáveis de x1 a xn, só que agora elas têm outros coeficientes. Veja que na função objetiva nós temos que perseguir um valor a ser maximizado ou minimizado, que é esse z. As restrições funcionais dizem respeito a coisas que são os nossos limites de operação na empresa. Então, elas são designadas por inequações. Então, isso tudo aqui do lado esquerdo pode ser menor ou igual ou maior ou igual a uma constante. Nesse caso, C1, C2, C3 até CK. Podemos ter várias restrições funcionais. E as restrições de negatividade aplicadas no campo prático, elas dizem que nenhuma dessas variáveis pode ter valor negativo. Se uma dessas variáveis, por exemplo, é produção de alguma coisa, eu não posso produzir um número negativo de peças. Só posso produzir de zero para cima, de zero para qualquer coisa positiva. Nunca pode ser negativo. Então a gente acrescenta na nossa modelagem as restrições de não negatividade. Ok? Um exemplo de modelagem de um problema de programação linear é esse. Uma indústria de brinquedos possui 3 máquinas para fabricar 2 produtos, sendo um boneco e uma lousa. Sabe-se que cada produto deve passar por cada uma das máquinas para ser processado e utiliza um determinado tempo, conforme o quadro abaixo. E tem também o tempo máximo de uso diário de cada máquina, ou seja, quanto tempo ela está disponível em um dia. Então, temos aqui na coluna da esquerda o boneco de plástico. Ele passa pela máquina 1 durante 1 hora, pela máquina 2 por 2 horas e na máquina 3 por 2 horas. A lousa passa pela máquina 1 por 2 horas, máquina 2 por 3 horas e máquina 3 por 1 hora.
sendo que o tempo máximo da máquina 1 é de 12 horas, máquina 2, 12 horas e máquina 3, 8 horas. Sabendo-se também que o lucro de cada boneco é R$ 3 e de cada lousa é 2, o dono da empresa quer saber quanto ele deve produzir de cada brinquedo para otimizar o lucro diário, dadas as restrições aqui do quadro que são apresentadas. Complicado, né? Vamos ver como fica isso na nossa modelagem. Primeiro, a gente tem que estabelecer as variáveis de decisão, que nesse caso são as quantidades de bonecos e de lousas. Assim, podemos dizer que x1 é a quantidade de bonecos e x2 de lousas. A nossa função objetiva é muito simples, ela representa o lucro total a ser maximizado. O lucro é uma função da quantidade de bonecos e de lousas, uma multiplicada pelo seu lucro interunitário e a outra, respectivamente. Então, nossa função objetivo é maximizar o lucro, Z, que é 3, que é o lucro de cada boneco, vezes a quantidade dos bonecos feitos, mais 2, que é o lucro de cada boneca, vezes a quantidade de bonecas feitas, x2. Então, nossa função é 3x1 mais 2x2. E quais são as restrições? As restrições nós buscamos lá no quadro. As limitações de cada uma das máquinas, por exemplo, é uma restrição. Restrição da máquina 1, 1 hora gasta para fazer o boneco, mais 2 horas gasta para fazer cada boneca, desculpa, 1 hora para cada boneco, mais 2 horas para cada lousa, tem que ser menor ou igual a 12, que é o total de horas que essa máquina pode operar por dia. A restrição da máquina 2, fica 2 horas para cada boneco, 3 horas para cada lousa. Também só pode operar 12 horas por dia. E a máquina 3, 2 horas no boneco, 1 hora na lousa e ela só pode operar 8 horas por dia. Portanto, aí na equação, esse lado da esquerda tem que ser menor ou igual a 12. Não pode ser mais do que 12 horas. Então, só pode ser menor ou, no máximo, igual. A mesma coisa nas outras duas linhas. Só pode ser menor ou igual a 12, menor ou igual a 8. E sabe-se também das restrições de não negatividade, x1 e x2 tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, eu posso produzir 0 bonecos e 0 lousas, mas não posso produzir menos 5 bonecos ou menos 10 lousas. Então, eu tenho que respeitar isso, e são chamadas restrições de não negatividade. Vejam como já ficou simples o nosso modelo. Temos agora uma função de maximização, 3 restrições e as de não negatividade. Já temos o nosso modelo prontinho para ser trabalhado. Agora que já sabemos o que é programação linear, como a gente encontra uma solução ótima para essa classe de problemas? O primeiro método é chamado, então, método gráfico. O método gráfico consiste em fazer, então, a busca de uma solução viável, aquela solução que atende todas as restrições, dentro de uma região de soluções viáveis. Se a gente tiver alguma solução que não respeita as nossas restrições, ela é chamada de solução inviável, e a solução ótima é aquela que objetiva o melhor, a função a ser otimizada. No nosso caso, o maior valor, que é o nosso lucro, que quer ser otimizado. Okay? Então, a gente sabe que quando a gente fizer isso graficamente, nós vamos ter uma figura e a gente tem alguns vértices nessa figura. A solução ótima, a gente sabe que está em um desses vértices da nossa figura. Então, visualizando, nós temos aqui o gráfico colado, um exemplo de região de soluções viáveis, obtida a partir da modelagem de um problema da indústria de brinquedos, que satisfaz as 4 hipóteses, Então, temos aqui, maximizar z 3x1 mais 2x2. Essa é a função de maximização. Quais são as restrições? x1 mais 2x2 tem que ser menor ou igual a 12. Então, a gente vai procurar aqui. x1 mais 2x2 tem que ser menor ou igual a 12. A gente consegue traçar essa reta aqui e a gente sabe que menor ou igual a 12 estaria nesta região aqui para baixo. Tá? Aí a gente tem a segunda restrição, 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 12. Temos aqui 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 12. Essa é a outra reta. Como os resultados têm que estar para cá dessa primeira e essa reta ela é mais restritiva,
Esse pedaço aqui não atende essa segunda restrição. Portanto, nós não deixamos essa área como sendo uma área de soluções possíveis. Ela só vai acontecer aqui para o lado de baixo desta linha aqui, que representa a segunda equação ou uma equação. E a terceira restrição é essa aqui, 2x1 mais x2 menor ou igual a 8. É essa linha mais empinadinha aqui, 2x1 mais x2 menor ou igual a 8. Por junção dessas duas linhas, considerando a não negatividade, que vai fazer com que nós respeitamos apenas os lados positivos dos eixos x e y na nossa figura, restrito aqui por menor ou igual a 12, menor ou igual a 8 aqui, resulta nessa área achurada. Então, essa é a região de soluções viáveis. Tá? E nós sabemos, então, que a melhor solução está num desses vértices. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Basta, então, procurar qual desses quatro traz para nós a melhor solução, ou seja, a maximização do valor do z. Então, para a gente fazer isso, a gente pode caminhar mais um passo aqui. Aqui estão os 4 pontos, né? E a próxima atividade que nós temos que fazer é substituir os valores que nós encontramos de x1 e x2 nos 4 pontos e verificar qual o valor do z a gente consegue. Então, se a nossa função é 3x1 mais 2x2, no primeiro ponto, que é o 0, 0, vai ter 3 vezes 0 mais 2 vezes 0, z igual a 0. O segundo ponto, que está aqui nessa parte de baixo, tem o y0 e tem o valor de x, alguma coisa aqui por volta de 3. Então vamos ver aqui, ele é o ponto 0, esse ponto x1, x2, x1, 4, 0. Ele é o ponto 4, 0. Acho que eu olhei errado no gráfico. Ele traz o valor de z igual a 12. Então, se a gente substituir aqui, o x2 por 0, o x1 por 4, 3 vezes 4, traz um z igual a 12. Outro ponto que a gente pode ver é esse aqui de cima. Ele traz 0 no eixo x e traz um valor aqui no eixo y, no eixo x2. Vamos ver aqui, 0, 4. Então, se a gente substituir aqui na nossa fórmula, 0 vezes 3, 0, mais 2 vezes 4, 8. Ele traz um z de 8. 8 é menor do que o 12 que a gente tinha obtido aqui. Então, essa solução de baixo já é melhor que essa. E falta a gente verificar essa outra aqui. Pelo gráfico, ela tem aqui um valor de x e um valor de y, que vai ser aqui 3 e 2. Então, quando a gente substituir na função 3 e 2, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. 4 com 9, 13, e é o melhor valor que a gente consegue obter aqui. Então, dessa maneira, nós conseguimos traçar as retas, conseguimos saber quais são os lugares que existem regiões factíveis, soluções viáveis. Fazendo a substituição, nós encontramos a solução ideal, a solução mais perfeita. Ok? Então, isso é só para a gente ter uma ideia básica, né, do que é a programação linear, onde que a gente pode utilizar. E existem outras maneiras de resolver, como o método simplex, programação inteira e outras coisas, mas tem aí os livros para vocês quiserem se aprofundar, ou eventualmente se vier a trabalhar com esse desafio algum dia, vocês vão encontrar outras formas. O objetivo aqui era só mostrar como que a gente utiliza as inequações de uma maneira prática e aplicada na administração empresarial. Ok? Então, agradeço aí a atenção de vocês, espero que vocês tenham curtido desse inteirinho aí, dessa parte a mais. Não tem exercício dessa parte, é mais uma curiosidade para vocês. E espero que a gente se veja em breve, todos sanos, com muita perseverança aí para enfrentar esse momento de crise, mas tudo vai passar e vai dar certo. Então, boa semana para todos. Até!